Hoje, na nossa conversa, a gente vai explorar três temas que são centrais para quem acompanha o mercado de ações aqui no Brasil, né? Primeiro, vamos dar uma olhada no momento atual das chamadas small caps, as empresas de menor capitalização. Por que elas estão chamando tanta atenção agora? E depois a gente entra num dilema bem comum que é: o que fazer quando uma empresa sólida, uma empresa boa, decide começar um ciclo de investimentos muito pesado, sacrificando talvez os dividendos no curto prazo? E para fechar, vamos fazer uma análise bem detalhada da BB Seguridade. Vamos falar de um possível gatilho de crescimento e até fazer um cálculo do preço justo dela, com base em projeções para 2026. A ideia é entender as narrativas por trás dos números. Ok, vamos começar então com um dado que, olha, chama muito atenção. A relação entre o índice de small caps e o Ibovespa. Ela está no menor nível desde 2009. Isso quer dizer que, principalmente de 2021 para cá, as grandes empresas da Bolsa, bom, elas andaram muito melhor. Exatamente. O que é fascinante nisso é o contexto histórico, sabe? Em períodos de queda de juros, a expectativa é sempre que as small caps, por terem mais potencial de crescimento, se valorizem mais rápido. Certo. O fato delas estarem nesse patamar de preço tão baixo cria, naturalmente, uma discussão sobre uma possível oportunidade aí no ar. Tá, mas a análise que a gente recebeu vai um pouco na contramão da solução mais, digamos, óbvia, né? Sim. Que seria simplesmente ir lá e comprar o ETF Small 11 que replica esse índice. A recomendação é outra. É bem contrária a isso, na verdade. O argumento é que a carteira teórica do índice tem mais de 100 empresas. É muita coisa. Muita coisa. E muitas delas, quando você olha de perto, apresentam prejuízo, dívida alta, não pagam proventos, enfim, destroem valor pro acionista. A sugestão, então, é uma abordagem mais seletiva. Uma espécie de garimpo. Garimpo. Gostei da palavra. E para esse garimpo foram aplicados alguns filtros bem específicos, né? Para encontrar as candidatas. O primeiro é o valor de mercado, que tem que ser abaixo de 10 bilhões de reais. Isso. E depois, a relação preço-lucro esperada, que tem que ser abaixo de 8. E, por fim, um dividend yield esperado acima de 7%. Certo. Com esses critérios, aí sim começam a surgir alguns nomes. A lista inclui empresas como Graziotin, Dexus, Schultz, Irani. Log Commercial Properties, Banco BMG, PetroRecôncavo. Isso, e também Metal Leve, Grandene, Banco ABC, Marco Polo e Bradespar. É uma lista bem variada. E, em termos de dividendos projetados, alguns se destacam, né? Sim, bastante. O Banco BNG, por exemplo, tem uma projeção de 9,5%. A Log aparece com 9,2% e a Irani com 9,0%. São números bem altos. Muito, mas é aqui que é crucial adicionar uma camada a mais na análise, sabe? No caso da Log, por exemplo, o estudo aponta que esse dividendo tão alto depende muito da venda de ativos. Ah, da venda dos galpões logísticos. Não é do aluguel. Exatamente. E isso pode tornar os resultados e, claro, os proventos pouco consistentes ao longo do tempo. É bem diferente de uma receita mais previsível que vem dos aluguéis, né? Entendi. É um ponto de atenção importante. Bom, agora vamos para uma situação que gera muita dúvida. Uma empresa da carteira anuncia um ciclo de investimentos muito forte. Isso significa, quase sempre, menos dividendos no curto prazo. A pergunta é: o que fazer? Vende? Mantém? O que acontece? A abordagem que os estudos descrevem é bem interessante. A empresa entraria em quarentena. Quarentena. Isso. Ou seja, quem investe para de fazer novos aportes e fica só observando a execução dos projetos. A decisão de vender ou não aí dependeria de 2 fatores. Quais? Primeiro, se o preço da ação se tornar excessivamente caro. E segundo, se surgirem outras oportunidades mais atraentes no mercado. Não tem uma resposta única, sabe? Faz sentido. E os estudos trazem exemplos práticos desse dilema. Um deles é a Klabin, que investiu, uma fortuna nos últimos anos. Uma fortuna mesmo. Foram cerca de 30 bilhões de reais nos últimos 5 anos. É muito dinheiro. E o resultado, segundo a análise, é que a cotação da Klabin andou de lado nesse período. E os proventos foram baixos. Agora que a empresa entra no que chamam de hora da colheita,
com redução da alavancagem, aumento da produção, parece que o mercado tem menos interesse. É um paradoxo. É curioso. Outro caso citado é o da ISCTEEP, que na análise é chamada de ISEGIA. Sim. Ela planeja investir 13 bilhões de reais até 2029. E aqui a preocupação que se levanta é que todo esse investimento bilionário talvez sirva só para a empresa manter o tamanho que ela tem hoje. Para não encolher. Exato. Além disso, os novos projetos de transmissão podem ter retornos menores que os antigos, porque tem mais competição nos leilões. O risco, no fim das contas, é a empresa ter receitas parecidas, mas com margens piores e um lucro menor. Isso não ajudaria nem a cotação, nem os dividendos. Certo. Aqui a coisa fica realmente interessante. Vamos mudar o foco agora para a BB Seguridade. E para uma notícia que pode mudar o patamar da empresa. É a possibilidade do seguro rural se tornar obrigatório. A proposta é essa: tornar a contratação do seguro rural obrigatória para produtores que queiram acessar os financiamentos do Plano Safra. E se isso for aprovado? O impacto para a BB Seguridade seria imenso. Imenso. Ela já detém 60% desse mercado. Nossa! E os números reforçam essa importância, né? Nos primeiros 9 meses de 2025, o seguro rural já representou 38% do lucro da companhia. E tem um detalhe crucial. Hoje, só 7% da área plantada no país é protegida por seguro agrícola. Só 7%. Só. O potencial de expansão é gigantesco. É um potencial enorme. Mas é importante ressaltar que, por enquanto, é uma proposta. A expectativa é que novidades sobre esse tema surjam no início de 2026. Certo. Então, o que tudo isso significa em termos de preço? A análise se aprofunda no cálculo do chamado preço-teto para 2026. Vamos aos números projetados. Para fevereiro de 2026, já existe uma proposta de provento de R$ 2,55 por ação, que com a correção pela Selic pode chegar a uns R$ 2,60. Ok. A data de divulgação do balanço é 9 de fevereiro. A Datacom costuma ser ali em meados de fevereiro, com o pagamento no final do mesmo mês ou início de março. E para o resto do ano? Para agosto de 2026, a projeção já é mais conservadora. Ela assume uma queda de 20% no lucro no primeiro semestre. Uma queda relevante. Sim. Mesmo assim, a empresa ainda poderia anunciar mais R$ 1,75 por ação. Somando os dois pagamentos, o de fevereiro e o de agosto, teríamos um total de R$ 4,35 por ação em 2026. O que daria um dividend yield de 12% sobre a cotação usada na análise. É um retorno bem alto. Muito alto. Com esse dividendo projetado, o estudo aplica o modelo de Gordon para encontrar um preço justo. Exato. As premissas são as seguintes: dividendo de R$ 4,35, uma taxa de retorno exigida de 17% ao ano. Que é baseada no Tesouro IPCA 2035 mais um prêmio de risco, certo? Isso mesmo. E, por fim, um crescimento nominal dos lucros de 6% ao ano, basicamente acompanhando a inflação. Ok, e o resultado desse cálculo todo, qual é o preço justo que ele aponta? O resultado é um preço justo de R$ 41,86. R$ 41,86. Considerando o preço de cerca de R$ 35 na época da análise, isso indicaria uma margem de segurança de 14%. O que é sempre bom de se ver. E tem um segundo cenário, ainda mais conservador. Um cenário pessimista. Exato. Nele, o dividendo anual seria de R$ 3,80, uma queda em relação aos anos anteriores. Mantendo as outras premissas, o preço justo seria de R$ 36,57. Entendi. Mesmo nesse cenário mais pessimista, a cotação atual ainda estaria abaixo do preço justo calculado. Exatamente. Mesmo no cenário mais estressado, o preço atual ainda parece fazer sentido. Então, para resumir, a análise sugere que as small caps estão sim num patamar de preço historicamente baixo, mas que exige uma seleção muito cuidadosa. E que grandes ciclos de investimento podem ser armadilhas de valor para quem busca renda no curto prazo. E a BB Seguridade surge como um caso de uma empresa com um valuation que parece razoável e com um gatilho de crescimento muito claro no horizonte. Isso levanta uma questão importante. A gente viu a história de um longo ciclo de investimentos da Klabin, um verdadeiro inverno,
E agora a gente vislumbra uma possível nova estação de crescimento para a BB Seguridade. O que nos leva a uma reflexão final, né? Vimos a história desse inverno da Klabin e agora essa possível colheita da BB Seguridade. O que fica é: a estratégia de investimento está posicionada para a colheita ou para plantar sementes em um inverno que pode durar muito mais do que o esperado? Este é o nosso resumo sobre o cenário de investimentos, com foco em small caps e uma análise da BB Seguridade. Olha, nossos estudos recentes mostram uma oportunidade que parece ser histórica em empresas de menor valor de mercado e um gatilho bem importante para a BB Seguridade. Então, vamos direto aos pontos que você precisa saber. Primeiro, o momento das small caps. O índice delas está no patamar mais baixo em relação ao Ibovespa desde 2009. E o múltiplo preço-lucro, sabe? Aquele que diz quanto você paga pelo lucro da empresa, está em torno de 9 vezes. Isso é bem abaixo da média histórica, que é de quase 15, ou seja, elas estão historicamente baratas. E quando a gente filtra por empresas com bons indicadores, se destacam nomes como Graziotin, Irani, Marco Polo e o Banco ABC. Todos combinando múltiplos baixos com uma expectativa de dividendos acima de 7%. Segundo ponto, a análise da BB Seguridade, ticker BBSE3. Existe uma proposta que pode, de verdade, mudar o jogo para a empresa, tornar o seguro rural obrigatório para quem busca financiamento no Plano Safra. Como a BB Seguridade já domina 60% desse mercado, se isso for aprovado, pode gerar um crescimento bem forte nas receitas e nos lucros. Com base nas projeções e dividendos, o nosso preço-teto para a ação varia. Vai de R$ 36,57 num cenário mais pé no chão até R$ 41,86 num cenário mais otimista. E, por fim, um alerta. Quando uma empresa anuncia um ciclo muito grande de investimentos, a gente precisa ter cautela. Isso geralmente significa mais dívidas e menos distribuição de dividendos no curto e médio prazo, sabe? E isso pode limitar a valorização da ação. A gente viu isso com a Klabin, que investiu muito por anos sem uma grande valorização de suas ações no período. Em resumo, nossos estudos apontam um desconto bem atrativo nas small caps e um potencial significativo na BB Seguridade, mas reforçam a importância de analisar o impacto dos ciclos de investimento. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!